Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a trabalhar com Git e com GitHub. Então, hoje nós vamos utilizar o Git para versionar o nosso código, para guardar versões do nosso código, trabalhar com diferentes cópias do nosso código, geralmente em equipe. Tá? A gente não vai fazer um trabalho muito extensivo de Git aqui, mas a gente precisa dos primeiros passos porque a gente quer integrar o nosso Git com um repositório online, para não ficar guardando o nosso código-fonte somente na nossa máquina. A gente quer gravar o nosso código no GitHub, que é um repositório remoto na nuvem, onde a gente pode gratuitamente criar uma conta e guardar lá os nossos projetos. Okay? Esse repositório GitHub ele é mantido pela Microsoft, mas ele é um repositório onde ficam muitos software livres famosos, inclusive o próprio .NET, na versão Core, e o próprio Visual Studio Code. Okay? Temos também lá cópias de outros sistemas importantes, como o Linux, por exemplo, não é o diretório principal, mas tem uma cópia do Linux lá no GitHub, e o próprio Git, ele é uma ferramenta criada pelo Linus Torvalds, o mesmo criador do Linux, que talvez vocês já tenham ouvido falar. Tá? Ele é um padrão da indústria, então hoje dificilmente alguém usa outro versionador que não seja o Git, tá? E é muito importante que vocês aprendam isso durante a sequência da carreira de vocês. Então a gente vai ter dois momentos, um momento onde a gente vai trabalhar o Git isoladamente, somente na nossa máquina, e depois um momento onde a gente vai trabalhar o Git remoto, ok? Vamos lá? Então, vamos começar aqui com um prompt de comando. Eu poderia usar o terminal integrado do VS Code, mas eu quero mostrar exatamente para vocês como ele não tem ligação direta com o VS Code. Okay? Ele é uma ferramenta independente. Vamos lá, eu vou acessar aquela nossa pasta tradicional, que a gente já criou para isso. Né? Vocês já devem ter assistido os vídeos anteriores e visto que é esta aqui a pasta onde a gente vai trabalhar. Temos inclusive lá um projeto já chamado Hello World, ok? Eu vou aproveitar para excluir esse projeto porque eu não quero nada aqui nessa pasta para atrapalhar vocês. Então, se vocês olharem agora, o que eu fiz de errado aqui? Eu estou com ele aberto em outro programa, claro, né? Aí não tem como ele funcionar mesmo, ok? Sempre olhem as mensagens de erro, ok? Não façam igual eu acabei de fazer. Maravilha, podemos olhar lá, não temos nenhum conteúdo nessa pasta. É exatamente assim que a gente quer. Então vamos criar uma pasta aqui, vou chamar de teste Git, ok? Então, podemos ver que não temos nada dentro dela. Primeira coisa que a gente quer fazer aqui, se a gente quiser que essa pasta seja versionada, é iniciar o versionamento do Git. Tá? Para iniciar o versionamento do Git, a gente precisa do utilitário de linha de comando Git. Será que ele está instalado? Como é que a gente descobre se ele está instalado ou não? Usando o comando git --version. Se ele retornar a versão do Git, percebam que aqui ele retornou, né? Versão 2.25 para Windows, a gente sabe que o Git está instalado. Então, eu posso digitar Git aqui e ter uma lista dos comandos que ele consegue fazer para a gente. Então, temos diversos comandos aqui, nós vamos usar vários deles no decorrer do nosso curso. O que a gente quer agora, para esse exemplo, é o init, que a gente quer criar um repositório vazio. Então, vamos limpar aqui. E vamos dizer para o Git que a gente quer versionar o conteúdo dessa pasta. A gente quer controlar todas as alterações dessa pasta. Então, percebam, estou dentro da pasta teste Git, ok? Então, tudo que estiver daqui para dentro, eu quero versionar. Então, eu faço git init. Ok? Inicializado um repositório Git vazio em a nossa pasta
arquivo.git. Então, como tem essa barra aqui, ele indica para a gente que isto é uma pasta. Se você der um dir aqui, você não vai ver essa pasta. Okay? Se você quiser, você pode sempre olhar ela aqui pelo Windows, se você tiver com a opção de mostrar os arquivos ocultos, você vai conseguir vê-la aqui. Ó. Aqui a gente tem essa pasta .git. Lá dentro vão ficar todas as alterações, todo o seu histórico de alteração dessa pasta aqui. Então ela não vai atrapalhar vocês visualmente, mas todo o repositório vai estar lá dentro. Então, se eu fizer agora o comando git status, você vai ver que ele vai te dar uma mensagem, né, dizendo ó, que não há nenhum commit ainda. O que é um commit? Commit é uma efetivação de uma alteração. Então, nenhuma alteração foi feita ainda e também não há nada para ser efetivado, comitado, como a gente costuma falar no dia a dia, que é uma palavra bem estranha, mas o pessoal costuma falar assim. Perceba que ele só vai dar essa mensagem porque esta pasta aqui contém um repositório Git. Tá? Só para ilustrar isso, eu vou voltar uma pasta aqui. Esta pasta aqui não tem repositório Git. Se eu fizer git status aqui, ele vai dar um erro e vai dizer que isto não é um repositório Git. Ok? Então, é importante que vocês, quando vejam esta mensagem aqui, saibam que não há Git nessa pasta. Okay? Então, não adianta dar nenhum comando que não seja git init, que ele não vai funcionar. Ou algum outro comando que inicie um repositório, como a gente vai ver depois também. Tá? Vou voltar lá para o nosso teste git. Vamos lá, voltar para o nosso git status. Então, este comando é o seu amigo. Sempre que possível, use git status para saber o que está acontecendo aqui. Tá? Outra coisa que a gente precisa fazer antes, né, e só vai precisar fazer uma vez na sua máquina, é fazer a configuração do Git. Tá? O Git, ele precisa que você tenha um usuário e um e-mail configurado. Tá? Esse usuário e e-mail vai ser o nome de usuário e o nome de e-mail que vai ficar gravado no seu histórico de alterações, dizendo quem alterou foi tal pessoa e tal pessoa tem tal e-mail. Tá? Esse nome e esse e-mail também vão servir futuramente para integração com o GitHub. Então procurem usar o mesmo e-mail que vocês vão usar no seu cadastro do GitHub. Okay? Usem um e-mail comum, tanto aqui na configuração do Git, quanto na conta do GitHub. Então, como é que a gente faz a configuração de usuário aqui no Git? Você vai fazer isso uma vez só. Não uma vez por repositório, uma vez por computador. Tá? Você vai fazer uma vez no seu computador e nunca mais você vai precisar fazer, a não ser que você reinstale de alguma maneira o Git ou o sistema operacional completo. Tá? Você vai fazer o comando git config user.name para saber qual é o nome de usuário que está configurado. No meu caso, eu já tenho um nome de usuário configurado. Se você não tiver, não vai aparecer nada. E como é que eu faço para configurar? Você escreve o comando user.name e logo depois dele o nome que você vai querer usar. Então, coloque o seu nome bonitinho, porque esse nome vai aparecer depois lá no GitHub e em todo o histórico de alterações do seu repositório, de todos os seus repositórios. Tá? Outra configuração que a gente precisa fazer é git config user.email. Okay? Se eu fizer só assim, ele vai me dizer o e-mail configurado. Esse aqui é o meu e-mail. E se a gente quiser configurar, você vai fazer user.email e vai escrever o seu e-mail aqui em sequência.
né? Não precisa de aspas porque e-mail não tem espaço. Então, se você olhar novamente, você vai ver que a configuração bate. Okay? O importante é que você consiga fazer estes comandos e ter um nome e ter um e-mail configurado. Okay? Se você não tiver isso, você não vai conseguir depois fazer corretamente as efetivações, né, os commits, e nem mandar isso para os repositórios remotos. Okay? Bom, temos configurado e temos aqui uma pasta que está versionada. Okay? Porém, nós não temos nenhuma alteração nessa pasta ainda. Vamos fazer uma alteração nessa pasta criando um arquivo. Tá? Então, como é que eu vou criar um arquivo aqui? Eu vou criar usando o Notepad, mas poderíamos criar de qualquer maneira e vamos, na maioria das vezes, usar o VS Code. Para simplificar aqui, vamos usar o Notepad. Notepad, eu vou chamar o meu arquivo de arquivo.txt. Ele vai pedir se ele pode criar, porque ele não encontrou. Eu vou dizer sim. E vou dizer, este é um arquivo de teste. E vou salvar e vou fechar. Se eu der um dir aqui, vocês vão ver que ele criou arquivo.txt. Se eu der um git status, o que nós teremos? Nós teremos uma mensagem diferente. Ele vai dizer que nós temos untracked files, arquivos que não estão sendo rastreados ainda. Okay? Então ele percebeu que apareceu um arquivo novo aqui, chamado arquivo.txt, mas que ele não faz parte do versionamento. E ele já dá uma dica para a gente aqui, que a gente tem que usar o comando git add para passar a rastrear esse arquivo. Então se a gente vier aqui e fizer git add arquivo.txt, e isso não der erro, este arquivo passa a estar sendo rastreado. Então vamos ver se isso funcionou. Vou pedir o status novamente. Perceba que agora mudou. Ó. Ele estava em arquivos não rastreados e agora ele está em alterações que precisam ser efetivadas. Okay? Então está lá, arquivo.txt é um arquivo novo, ok? Para o meu versionamento. Podemos fazer isso com quantos arquivos a gente quiser, quantas vezes a gente quiser. Digamos que eu finalizei a minha alteração, não vou trabalhar mais hoje, ou a funcionalidade que eu queria fazer está pronta, eu quero guardar essa versão do jeito que está. Agora eu tenho, então, que efetivar essa alteração. Eu poderia ter vários arquivos modificados, adicionados, excluídos, movidos, e eu quero fechar essa versão. Como é que eu faço isso? Eu vou usar o git comando commit. O commit vai permitir guardar a versão do jeito que ela está agora aqui nos arquivos que estão sendo rastreados e a versão que você já adicionou aqui no nosso stage, que é o nome desse lugar que a gente chama aqui, onde os arquivos alterados e prontos para ser comitados, né, prontos para serem efetivados estão. Então, commit é o comando que vai transformar isso efetivamente numa versão guardada pelo Git. Como é que eu faço? Eu faço git commit -m e, entre aspas, eu coloco uma mensagem explicando o que foi que eu alterei. Tá? Então, eu vou criar uma mensagem aqui dizendo que este commit adiciona arquivo inicial. Okay? Tem que ser um lembrete do que esse comando está fazendo para a gente, o que essa alteração está criando no nosso histórico. Então, eu confirmei. Aqui tem a descrição. Né? Aqui tem um código
para a nossa alteração. E ele está dizendo o que aconteceu. Ó. Um arquivo foi criado, né? Um arquivo foi alterado, e esse arquivo é uma inserção, né? Uma criação. Okay? Se eu der um git status novamente aqui, olha o que acontece. Mensagem igual à inicial. Ó. Nada a ser efetivado. Tá? Se eu der o comando git log, eu consigo ver o histórico do que aconteceu com este repositório. Então, no histórico, a gente só tem uma efetivação, um commit chamado adiciona arquivo inicial, e ele foi nessa data feito por este autor. Okay? O autor configurado pela gente. Então, digamos agora que passou um tempo, eu quero fazer mais uma alteração nesse arquivo. Então, vamos abrir ele novamente no Notepad. E eu vou alterá-lo e vou salvar. Se eu vier aqui agora e fizer um git status, o que ele vai dizer para mim? Que esse arquivo foi modificado em relação à versão que ele tem gravado. E aí ele te dá duas opções, adicionar ou restaurar. Se você fizer o adicionar, ele vai colocar esse arquivo, vai aceitar esse arquivo para ser efetivado novamente. Se você fizer o restore, ele vai ignorar essa alteração e voltar à versão que você tinha anteriormente. Tá? Ele vai descartar essas alterações. Então, vamos ver como é que funciona o restore. Git, digamos que eu alterei, não gostei, e eu quero fazer um restore do arquivo txt. Não quero esse cara, não gostei. Se a gente fizer um git status agora, você vai ver que não tem alteração. Mas o que vocês acham que aconteceu com o arquivo, se eu restaurei a versão anterior? Olha só, ele voltou exatamente à versão que estava antes. Então é uma maneira muito boa de você fazer as suas alterações. Se você vê que não deu certo, que ficou bagunçado, desfaz e segue a sua vida normalmente. Tá? O Git serve para isso. Então, eu fechei, mas não deveria ter fechado. Então, vamos lá. Vamos abrir novamente. Agora sim, a versão 2 está correta. Opa. Sim. Então, vou salvar. Posso fechar. Se eu der o status, ele vai dizer que o arquivo está modificado, mas ainda não está preparado, né? Ainda não está aceito para ser efetivado. Como é que eu aceito? Vocês lembram? Git add. Da outra vez eu dei o git add num arquivo específico. Se você quiser adicionar todas as alterações de todos os arquivos, é só colocar ponto. Então ele está indicando este diretório. Então é este diretório para frente. Né? A maioria das vezes a gente vai fazer isso. Então eu vou fazer um git add ponto para dizer que eu quero todos os arquivos. Se eu fizer um status novamente, a gente vai ver que já está prontinho para ser efetivado e a única alteração é que o arquivo .txt foi modificado. Okay? Então, agora, se eu fizer um commit, -m, eu posso dizer que este commit modifica o arquivo. Ou eu posso dizer que adiciona uma nova frase. Fica melhor, né? Mais descritivo do que essa alteração fez. Fiz o commit, perceba que ele me mostrou um novo código e a minha mensagem, né? Então ele diz que um arquivo foi alterado, ele teve 3 inserções e uma exclusão. Quantidade de linhas alteradas dentro do arquivo. Né? Se a gente der um dir, você vai ver que a gente continua somente com esse arquivo. E se você fizer um git
status, você vai ver que nós não temos mais nenhuma alteração pendente. Se você fizer um git log, não got, né? Git log, você vai ver que agora o nosso log ele tem duas versões. A versão adiciona arquivo inicial e a versão adiciona nova frase. Tá? Existem comandos que vão permitir que você volte dentro dessas versões conforme for necessário. Tá? A gente não vai trabalhar com isso agora, a gente vai trabalhar isso da maneira mais simples possível. Okay? Acreditem, esta é a versão simples. Okay? Maravilha? Então, a primeira parte do nosso Git está feita. Né? Então, assim eu consigo versionar um arquivo localmente. Esse arquivo está versionado somente na minha máquina. Se eu pegar essa pasta aqui, né, não só o arquivo, se eu pegar só esse arquivo e copiar para fora, eu perco o versionamento. Mas se eu levar todo esse conteúdo aqui, ó, copiar isso aqui num pendrive, todo o versionamento vai junto. Tá? Por quê? Porque o versionamento está aqui dentro do arquivo da pasta .git. Okay? Desde que eu não apague essa pasta, eu não perco o meu versionamento. Se você apagar essa pasta, você perde o seu versionamento. Okay? Então, ainda a gente está versionando, mas a gente já está versionando isso num arquivo local. O que a gente quer agora? A gente quer um repositório que esteja lá na nuvem. Eu não quero que fique só na minha máquina. Eu quero esse repositório na nuvem para que eu possa baixar em outros computadores, para que eu possa apagar da minha máquina. Se eu perder, não tem problema, é só recuperar novamente. Ou para quem está fazendo o curso presencial na ETEC Adolfo Berezin, você vai precisar criar esses espaços no GitHub para me entregar os exercícios. Okay? Então você vai entregar os exercícios valendo nota, através de um repositório remoto. Então, você vai salvar na sua máquina, enviar para o repositório remoto e me enviar o URL, o link desse repositório. Tá? E, além do mais, o GitHub é um excelente portfólio para sua carreira. Então, procurem manter o seu código lá. Não tenham medo de dizer que o seu código está feio. Não existe código feio. Ninguém programa bonito no início. Você vai aprender a programar bonito com o tempo. Talvez nunca aprenda, talvez aprenda mais rápido, não há como prever. Então é melhor ter um portfólio cheio do que um portfólio inexistente. Então salvem e mantenham seus códigos públicos para todo mundo ver lá no Git. Tá? Então eu vou voltar um nível aqui, porque a gente não vai usar mais esse repositório. Tá? Teste Git, a gente vai usar agora um repositório que estará no GitHub. Então, quando a gente vai iniciar um repositório lá no GitHub, a primeira coisa que você precisa ter é uma conta de usuário. Tá? Então, eu suponho que vocês já criaram uma conta de usuário. Se vocês não criaram ainda, pause esse vídeo, faz o seu usuário. Então, você vai acessar github.com, vai criar o seu usuário ou vai fazer o login, e aí você vai cair numa página parecida com esta. Né? Que vai ter um feed aqui, como se fosse um Facebook, um Twitter, uma rede social, e você vai ter aqui no cantinho um menu que vai permitir acessar as suas opções. Entre elas, você vai poder acessar esta opçãozinha aqui, ó, chamada Novo Repositório. Tá? Esta é a opção que vai permitir você criar vamos dizer assim, uma pasta na nuvem, vamos dizer desta maneira, para ficar bem simples nesse momento. Tá? Então, nesta página aqui, a primeira coisa que ele vai perguntar é se você vai usar um template. Tá? Inicialmente nós não vamos usar. Se em algum exercício, quem está fazendo o curso presencial, eu tiver que usar algum template, a gente vai avisar antes. Se tiver, é aqui que você vai ou escolher, ou a gente vai orientar a maneira que vocês têm que fazer para iniciar com um template. Tá? Se você está fazendo esse curso independente, não se preocupa com isso, por enquanto. Tá? Então, a primeira coisa que ele vai dizer é que você vai ser o dono e ele vai pedir um nome para o repositório. Tá? Usem um nome que seja fácil de lembrar e que, como regra, não tem espaços em branco. Tá?
Também procurem não usar underline, tá? Procurem usar, se necessário, tracinhos para separar palavras, tá? Ou então usar maiúsculas e minúsculas para separar. Então agora nós vamos fazer um repositório chamado meu primeiro repositório, ok? Vou chamar de meu primeiro repositório. Vou dar uma descrição para ele. Vou chamar de um repositório para o curso Dev C#. Ok? A descrição do que vai conter aqui dentro. Depois você vai ter uma opção, se esse repositório é público ou se é privado. Se ele for privado, só você vai ter acesso. Se ele for público, qualquer pessoa vai poder ter acesso. Tá? Se for um trabalho que você vai compartilhar com alguém, de maneira geral, você vai querer que ele seja público. Eu diria para você, a não ser que você tenha uma razão muito boa para torná-lo privado, mantenha-o público. Okay? Depois, ele vai perguntar se você quer inicializar nesse repositório um arquivo README. O arquivo README é o que vai permitir criar uma página inicial no seu repositório, explicando para quem acessar qual é o conteúdo dele. Então, é uma boa prática que os seus repositórios sempre tenham um arquivo README. Então, vamos marcar aqui e deixar ele criar para você um arquivo README. Depois ele faz mais duas perguntas. Se você quer adicionar um arquivo .gitignore e se você quer adicionar uma licença. Tá? Uma licença vai permitir que você diga como as pessoas podem utilizar o seu conteúdo. Tá? Se você deixar none, de maneira geral, ninguém vai utilizar o seu conteúdo porque ele não sabe qual é as regras para utilizar o seu conteúdo. Tá? Então, mantenham como known, a não ser que você saiba o que você está fazendo. É uma boa prática manter uma licença, mas não escolham uma licença sem saber o que está escrito nela. Tá? Por enquanto, mantenham sem licença. Você sempre vai poder mudar isso. Enquanto você não souber o que está fazendo, deixa sem licença. Tá? O gitignore é um arquivo que o Git vai utilizar para ignorar no versionamento alguns arquivos que não são necessários. Tá? Então, quando a gente fizer, por exemplo, um projeto em C# e a gente fizer o build, ele vai gerar aquela pasta bin com todos os executáveis e aquela pasta obj com os binários intermediários. Isso não precisa ir para o GitHub, isso não precisa ocupar espaço no GitHub, ok? Nem no seu versionamento. Porque isso pode ser refeito só dando um comando. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente sempre que estiver fazendo um repositório que vai conter um software, um programa, um código-fonte, a gente vai buscar adicionar gitignore equivalente. Para os projetos em C#, ele tem aqui um template bem bacana chamado Visual Studio. Então, esse template chamado Visual Studio de gitignore é o que nós vamos usar sempre que o nosso projeto tiver um programa em C#. Okay? Então, sempre coloquem ele aqui e venham agora a gente já pode vir na opção Create Repository. Ok? Agora a gente tem um repositório, o URL dele é github.com/o seu usuário /o seu repositório. Ok? Este aqui é o URL da página. O que tem dentro desse repositório? O arquivo gitignore e o arquivo readme, as duas opções que a gente marcou lá. No arquivo readme, ele tem este conteúdo aqui, que é a capa da nossa página principal. Tá? Como é que eu vou trazer agora esses arquivos para dentro do meu computador para poder trabalhar, alterar, usando o Git e depois mandar de volta para o GitHub? A gente vai usar aqui, ó, neste botãozinho verde, esta opção aqui, ó, porque eu quero copiar este endereço remoto.
Este endereço remoto vai ser utilizado depois pelo Git local para trazer esses arquivos. Então, eu posso clicar aqui, ó, nesse ícone de copiar, tá? E agora eu tenho um endereço copiado no meu clipboard. Vamos voltar lá. Vou limpar a tela. Percebam, ó, eu estou na pasta DevCS. Eu não tenho ainda uma pasta para este projeto específico. Tá? Eu posso usar aqui o comando git com a opção clone para fazer uma cópia local deste repositório remoto. Então, como que eu faço isso? Eu vou fazer git clone e vou colar aquele endereço que a gente copiou. Aqui, ó, novamente, ó, este endereço que a gente copiou usando esse botão aqui, ó, que é este URL todo. Git clone e o repositório do URL. Quando eu der Enter aqui, o que vai acontecer? Ele vai acessar a internet, preciso estar conectado, né? E vai clonar aquele repositório. Ou seja, ele vai fazer uma cópia local daquele repositório. Então, quando você encontrar aqui a palavrinha done, quer dizer que está completo. Então, se eu vier agora aqui e der um dir, você vai ver que além daquela pasta de Git que a gente criou localmente, a gente tem um clone do repositório remoto. Isso aqui é uma pasta, tá? Então o que ele fez? Ele criou uma pasta com o nome do repositório. Okay? Então vamos entrar nela e ver o que tem lá dentro. O que a gente encontra? O arquivo gitignore e o arquivo read. Vou mostrar para vocês pelo Windows, para vocês verem que lá dentro também tem aquela pasta .git do versionamento. Okay? E aqui é um repositório Git exatamente aquele que vocês conhecem. Se eu der git status, perceba que eu não precisei dar o git init, tá? O git init foi feito lá pelo GitHub. A gente só faz o clone e ele já tem a pastinha git. Então eu posso usar o status, eu posso usar o log para saber o que está acontecendo. Olha lá. E ele vai dizer que esse repositório foi criado por mim e ele coloca um e-mail interno de quando você criou o repositório lá pelo GitHub. Tá? E ele diz sempre, o primeiro commit ele chama de commit inicial. Tá? E aí a gente pode alterar esse arquivo. Tá? Então, vamos, por exemplo, aqui, alterar esse readme.md. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir. Posso abrir um Notepad, mas nesse caso eu vou preferir abrir no Visual Studio Code, para a gente visualizar melhor. Tá? Eu vou abrir o Visual Studio Code. Abrindo aqui. Só um instantinho. Ele não é tão lento assim, né? Como eu já falei em outros vídeos, eu estou rodando aqui o software de gravação, então a minha máquina fica bem lenta. Okay? Então, eu abri o Visual Studio Code e eu quero abrir aquela pasta para a gente poder trabalhar. Né? Então, eu posso vir aqui em File, Open Folder, e eu acho aquela pasta meu primeiro repositório e vou selecionar aqui para trabalharmos. Ok? Então você vai ver aqui que você vai ter o gitignore e o readme. Então vamos olhar o conteúdo desses arquivos. Né? Se você abrir o gitignore,
você vai ver uma lista de arquivos que não devem ser versionados. Então, como a gente tinha falado, está aqui ó, a pasta bin, com B maiúsculo ou minúsculo, e a pasta obj, com O maiúsculo ou minúsculo, como arquivos que devem ser ignorados, junto com muitos outros. Tá? A gente não vai mexer nesse arquivo por hora. Tá? E o arquivo readme, o que ele contém? Meu primeiro repositório, um repositório para o curso Dev C#. Vocês já devem ter imaginado que é exatamente este conteúdo aqui. Então percebam que essa primeira linha aqui está maior, justamente porque a gente usou aqui um símbolo de escopo, hashtag, cerquilha, sharp, tá? Neste primeiro caractere, para indicar que isso aqui é um título. Tá? Então a gente pode editar esse arquivo à vontade, colocar uma quebra de linha e falar criado por, e você usa o seu nome do jeito que você quiser. Okay? Então vou salvar aqui, file, save, okay? E vamos olhar o que aconteceu com este repositório. Tá? Eu não vou usar aqui mais o terminal, porque aqui eu tenho meu terminal integrado. Eu vou preferir usá-lo aqui. Então, percebam que ele já abre nesta pasta mesmo. Eu vou fechar aqui o explorador para ficar mais fácil de vocês verem. E vou usar o git status aqui para ver o que está acontecendo. Vou subir um pouquinho para ficar melhor. O que acontece? Ó, ele diz para a gente que o readme foi modificado. Vou aceitar as alterações do readme, como a gente já aprendeu. Se eu der novamente o status, a gente vai ver que já está verdinho, já aceitou as modificações. Agora eu já posso fazer o meu commit. Eu posso dizer aqui que este commit altera o texto da página inicial. Ok? E aí ele disse aqui para a gente o nosso texto de commit. Se eu fizer um git log aqui, a gente vai ver que agora ele já faz parte das listas de alteração. E agora vocês devem imaginar que se eu atualizar essa página aqui, esse conteúdo já vai aparecer atualizado. O que vocês acham? Pensa um pouquinho. Vai aparecer atualizado ou não? Vamos lá. Atualizei. Está carregando. Não atualizou. Por que não atualizou? Porque a gente atualizou o nosso repositório local. Okay? Se você olhar aqui no GitHub, ele também tem uma lista de commits aqui. Ó. Eu vou entrar nela, que é equivalente ao git log. Ele vai dizer que a gente só tem um commit. Se eu vier aqui no nosso repositório local e fizer um git status, ele vai explicar para a gente o que está acontecendo. Esta linha aqui, ó, diz para a gente o que está acontecendo. Ele está dizendo que a gente está à frente da origem, que é o repositório remoto, por um commit. Então, o nosso repositório está mais atualizado do que o remoto. Então, como é que eu faço para atualizar o repositório remoto? Ele já dá a dica para a gente aqui logo depois, ó, usando o comando git push. O git push vai enviar as alterações para o nosso repositório remoto. O clone trouxe o repositório vazio para a gente, novo, e o push envia as informações novamente para esse repositório remoto. Então, vamos esperar ele concluir. Ele disse para a gente onde foi que ele salvou, né? Que é aquele URL que a gente passou no começo e que está tudo certo. Então, se eu der agora novamente um status,
a gente vai ter aquela nossa mensagem de que está tudo up to date, atualizado. Então, agora, se você atualizar aqui a telinha de commit, ele vai ter aqui o seu commit. Okay? E se você entrar novamente na página do repositório, você vai ver aqui a alteração do README e que o arquivo README foi alterado há 3 minutos atrás pelo commit altera texto da página inicial. Se a gente clicar aqui nesse commit, a gente consegue ver qual foi a alteração. Ele vai dizer para a gente que a gente somou essas 3 linhas aqui nessas linhas que já existiam. Okay? Então é isso. Aqui, ó, o que pode acontecer? Se eventualmente, vamos para um caso absurdo, né? Eu vou fechar aqui o meu VS Code, vou voltar aqui para a página inicial e digamos que o seu computador deu pau, tá? Perdeu, teve que formatar, teve que jogar fora, teve que comprar outro, ou você está indo na casa de um amigo, ou você mandou o endereço para eu poder verificar se o seu programa está tudo certo. A questão é, você não tem mais essa pasta aqui, por alguma razão, como eu acabei de apagar. Não temos mais a pasta. Se você vier aqui, novamente, fizer um git clone com este endereço aqui, você novamente vai ter o teu repositório completinho. Vamos entrar nele lá, para ver como eu não estou mentindo. Então lá, ó, todos os arquivos, e se eu der um git log, vocês vão ver que tem os 2 commits. Aqui o terminal não foi capaz de exibir o acento, tá? A palavra página, mas não tem nenhum problema, é só uma questão do terminal do Windows. Mas está tudo certo aqui, ó. Os 2 commits estão lá e a versão é exatamente a última versão que vocês utilizaram. Tá? Então, muito importante, quando vocês estiverem compartilhando esse link para outra pessoa ver, use este endereço aqui de cima. Quando você estiver fazendo um clone com o comando git, usem este aqui de baixo, a palavra clone. Okay? Então, a nossa sequência de trabalho no dia a dia vai ser usar repositórios do Git. Okay? Então, procure, sempre quando você vai fazer um projeto, vir primeiro ao Git, crie o repositório, copie o url.git, vá para o seu computador, na pasta de trabalho de vocês, façam o clone, acessem esse diretório e aí abram ele via o VS Code para poder trabalhar. Façam todas as alterações. Quando você achar que chegou num ponto onde você quer guardar essa versão atual, ou porque você parou para trabalhar no dia seguinte, ou porque você terminou uma parte importante do seu trabalho, ou finalizou completamente, façam o add e o commit quantas vezes forem necessárias, e quando você terminar, né, envie este repositório novamente para a nuvem usando o push. Okay? Esta é a sequência. Voltou no próximo dia, quer continuar o seu projeto? Se já está clonado na sua máquina, vai direto para o VS Code, edita, faça novos adds, novos commits, quantas vezes for necessário, e o push sempre quando você quiser atualizar o repositório remoto. Okay? Esse é um primeiro passo muito básico do uso do Git. Tá? O Git tem muita coisa, tem muito material na internet, mas não é algo absurdamente difícil de se aprender, você acaba acostumando. A gente vai usar no dia a dia 4, 5 comandos frequentemente. Né? Tem também lá no nosso site de apoio, lá no GitHub também, o passo a passo não, uma lista de comandos, se você se esquecer, inclusive tem alguns comandos a mais do Git que a gente vai usar
posteriormente. Então, muito obrigado e até a próxima aula.